Ó, primeiramente, seu time, lá na Libertadores, não foi pênalti. Não para de chorar, não. Aí domingo teve também aquele negócio lá. Choro da porra. Não foi marcado pelo Acabei de tomar time. meu cappuccino aqui, o cara fica com esse choro aqui do meu lado. Ai, meu ouvido está doendo. Galera, vamos começando aqui mais um Resenha Sem VAR. Aqui é Sem Clubismo. Só que não. Eu me chamo Anderson Costa. Wagner Ribeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre dois grandes times aí do Brasil, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras é um pouco maior, mas E aí, nesse vídeo, o que é que a gente vai falar? Vamos falar aí da rodada da Libertadores. Vamos falar da rodada da Libertadores e Brasileirão no final de semana, das duas equipes. Bora lá. Vamos começar pelo... Roda a vinheta. Calma, pô, tem o roda a vinheta. Resenha Sem VAR. Porque aqui é sem clubismo. Só que não. Bem, pessoal, a gente está de volta aí, como a gente falou. A gente vai estar comentando aí a rodada. A gente vai falar primeiramente da rodada aí da Libertadores e a gente vai começar falando do Flamengo, né? O Flamengo que pegou o Independente aí no meio de semana, né? E, cara, arrancou 4-1, poderia ter sido mais. Mas ali no comecinho passou um sufocozinho, né? Com gols perdidos pelo Arrascaeta, pelo Carrascal. Um empate, né? Não premeditado, uma falha do Carrascal, né? Cara, foi realmente ele deu uma vacilada feia. Independente, que é um time muito fraco, conseguiu fazer o gol. E calou o Maracanã. Não podemos deixar também de falar sobre a grande atuação ali. Praquetá fez um golaço. Praquetá é foda. E tá aí, jogando muito, viu? E a gente aqui não tá só pra criticar, não. Se tá jogando bem, tá jogando bem, A gente né? tem que falar. Não gosto, não acho um grande jogador, mas fez grandes apresentações. Contra time, os dois últimos jogos, né? Eu acho que ele marcou gol. E aí a gente foi analisar, não é querendo ser do contra não, mas o Independente é um time, eu acho que lá é Liga Colombiana, ele é o 13º colocado numa liga fraquíssima. Então não é essas coisas não. Então o flamenguista não se ilude, tá bom? Antes da hora. Não, e não dá pra se iludir. 4-1 comprovaram. E teve uma chuva de gol perdido pelo Flamengo. Não teve ilusão. Na minha opinião, não teve ilusão. Realmente o Flamengo foi pra cima. Não esperava por aquele gol. Foi um erro. Pois é, foi um erro ali solitário do Carrascal, que tava vindo, não fez um jogo bom. Segue o jogo, né? E vamos falar um pouquinho sobre Flamengo e Bahia. Valendo ali pelo topo da tabela, né? Aí sim, já é um time mais qualificado. Eu posso dar os parabéns. Foi um grande jogo que o Flamengo fez. Sufocou ali. Então acho que eles estão assistindo o jogo do Palmeiras, sufocando ali já o time ali, conseguindo arrancar um gol ali no iniciozinho. Mas, meu patrão, sendo sincero com você, essa não é a tática prescrita do Abel, não. Ele não passou em cartório pra ser dele, não. Então o Flamengo, ele tá adaptando a tática de acordo com o time. E é o correto do técnico fazer. Estudar o time que vai pegar e se adaptar ali ao seu modelo tático. Eu concordo e acredito sim na máxima que diz que nesse mundo nada se cria. Tudo se copia. Mas não houve erro nenhum na minha fala de dizer que estão copiando o Abel. Tem esse negócio de copiar. Estão tentando fazer o que o Abel faz. Pelo contrário. Criticar, dizia que é o chutameiro. Pelo contrário, galera. Tem que entender que no estilo de tática de jogo do Abel, que a gente já vai falar, tá sendo um estilo meio ali unitário, por assim dizer, né? Ele só tem uma tática. Agora, no jogo do Flamengo, como tem um elenco, no meu ver, que é bem montado, né? Tem várias peças, ele consegue diversificar. Você vê que agora, você não assim, acompanha os jogos do eu Palmeiras. acompanho os jogos do Flamengo e do Palmeiras. Cara, fez o gol. E o Bahia não se acovardou, foi pra cima, teve grandes chances ali também. Duarte subiu de cabeça, ela sobrou, atenção, defendeu! E abre 2-0. No canhotinho, moço, olha. Cheirando ali. Você está no Palmeiras. Eu acho que 6 pontos é uma distância até razoável. 6 pontos é uma distância razoável, mas pro Brasileirão não é não, filho. Eu acho que é uma distância boa, levando em conta que ambos os times podem perder. Então, vamos falar agora um pouquinho de Palmeiras. Agora você vai falar de time grande. Palmeiras e Sport Cristal na Libertadores. 2-1, que poderia ter sido mais, né? O Palmeiras perdeu muito gols aí na primeira etapa. E um time também que não é essas coisas não, meu patrão. Não vem engrandecer. Vamos lá. O Sport Cristal é de qual país? Sei lá. Então, você não sabe. Então, vamos lá identificar os dois times. São dois times aí de países pequenos, de futebol não tão renomado. Então, galera, não vai engrandecer não. Foi só 2-1. Foi só 2-1. E outra, com um pênalti que, no meu ver, foi dado. Porque o jogador está indo pra fora da pequena área. E o jogador tá... Cara, falta sem querer também é falta. Ok. Mas também tem aquela questão. Pô, vou penalizar um time
no qual o jogador não tá indo nem no rumo do gol, Palmeiras já e o foi cara penalizado. tropeçou. Palmeiras já foi Estamos penalizado. falando daquele jogo. Vários pênaltis marcados em cima do Arrascaeta ano passado, nessa competição, no Brasileirão, da mesma forma. Vocês reclamaram de uma falta do Alan, dizendo que era pênalti, sendo que o Alan também escorregou, a bola não estava mais nem em disputa. Foi Claro pênalti? que foi. Não, foi marcado pênalti? Não foi. É isso que eu tô Mas falando. não foi um erro? Toda vez. Foi um erro? Toda vez. Não foi pênalti E é nessa vez? contra o Palmeiras. Não, esse foi o único Acontece jogo. um erro grosseiro Esse ali. foi o único jogo. Agora, quando era a Aconteceu isso aí, favor, eles ficaram loucos. os caras ajudam. É isso que eu tô querendo entender. Então, na rodada do meio de semana, Palmeiras é o time mais prejudicado nessas competições. Não. Principalmente quando assume a liderança. E eu vou provar isso em outro vídeo. Vai ter uma polêmica que a gente vai estar falando sobre isso. galera, não acho não. Foi ajudado. Ajudado de que pênalti, Foi claro. ajudado. Nem os corintianos foram atrás disso. Tropeçou. Todo cara, juiz que tropeçou. comentou esse lance E aí, também. foi sem querer. Aí na internet, Prejudicou. procura. Mas sempre assim, é um grande prejudicando o pequeno. Então ele sempre vai falar. Procure na É um time internet grande, algum outro juiz de time pequeno. futebol dizendo que esse pênalti Vamos foi mal falar. marcado. Não, eu tô falando minha opinião. Não, cara. Já que é sem clubismo. Só que não. Clubismo Vamos pega falar um mais. pouquinho agora de Palmeiras e Atlético Paranaense nessa rodada do Brasileirão. Palmeiras, mais uma vez, começa atropelando o time adversário, jogando pra consegue. cima. Dominou mesmo todas as ações também. Mas só que no segundo tempo, no primeiro tempo ainda, o Murilo pegou um amarelo. O time do Atlético teve uma única chance, foi uma grande defesa do nosso goleiro. Grande defesa E do aí, entrou com o pé. e aí na segunda etapa, bem no início, o Murilo foi expulso, né? Pra mim foi um erro do João Martins, ele podia ter botado o Fux logo de início. Um jogador, o ataque. O Onde é que atacante tava o Abel dele- mesmo? Suspenso, né? Ele não pode saltar mais nenhum. Os caras estão com aqueles microfones que não. Passa. Sabe, os caras soltam um pum-pum, 4 jogos de suspensão dele. E Tá aí, vendo? galera, Tá no ruim, segundo tempo complicado aí, pra nós. complicou um pouquinho pro Palmeiras, mas teve um lance ali polêmico. Não, Adam. Vamos falar desse lance. Temos que falar desse Isso é lance. ridículo, outro Tá? que é Ó, ridículo. primeiramente, o zagueiro do Palmeiras, ele bota a mão no peito do atacante e o atacante vai fazer o quê? Segurar. Ó, botou a mão aqui, botou a mão de falar. calma, deixa eu falar. Jogou aqui, ó, segurou. Beleza, tá me segurando, eu vou segurar nessa mão dele aqui. Ok. Pra me equilibrar, eu vou segurar onde? Eu não posso segurar na camisa. Eu não posso segurar em lugar nenhum. Vou segurar aqui na mão. Vou pra bola. O que acontece? O cara vai, ó, segura. O zagueirão segurou. Eu vou me jogar. É pênalti. É pênalti. Vou me segurar. Explicação ridícula, Ele não vai deixar eu cabecear a bola. Nem ele não acredita Entendeu? nessa. Ele não vai deixar eu cabecear a bola. Então, cara, foi pênalti? Ele vai. Ah, mas não sei o que, o cara tá segurando a mão. Ele vai segurar onde, Eu fiquei com cara? medo dele quebrar o braço do Benedetti. Ele deu uma chave de braço aqui e jogou no chão de vai matar meu zagueiro. Não. Cara, é Não tem isso aí, não, isso aí não. ridículo demais. Aí tem uma imprensa aí. Eu uma até imprensa. me recuso a comentar sobre Uma isso. imprensa, teve uma imprensa aí. ridículo. Vou botar pra você. Teve uma imprensa aí. Ah, mas não sei o que, foi um pênalti desmarcado, não sei o que. Não. Todo juiz, todo. A favor. Esse daí já é melhor ainda. A favor. Se fosse pro Palmeiras lá no outro lance, Meu jogador, foi mão. sabe quando é que não vai ter uma polêmica na disputa de um zagueiro meu? Quando amputarem os braços dele, de preferência tira uma das pernas, aí talvez seja justo. É não, meu amigo, não é falta. A pergunta que eu não me esqueço. jogar desse Ó, jeito. deixa eu te falar outra Palmeiras coisa que é tá ruim pra jogar. interessante. Que é interessante. Palmeiras, sabe o o que é? zagueiro Tem que pular assim. Jogar com os caras que eu tô tempo aqui. Quando o cara vir e passou, opa, aí passa ele, hein? O atacante também tem que ser desse jeito, né? passa aqui. O atacante tem que ser desse jeito também. Mas A pergunta é essa. O atacante não pode usar a mão? Pode. Não, porque teve, eu me lembro muito bem aqui do gol que foi Quem tava anulado contra segurando o São quem? Paulo. Quem tava segurando O gol quem? que foi anulado contra o São Paulo, que o Luciano sobe, nem encosta no zagueiro dele, foi no escanteio. Não, foi teria na que ver esse lance. E aí, Você fica o falando cara de ele faz o lance, gol. lance. Mas aí o que é que acontece? Oh, meu Deus do céu. Gomes se joga e o juiz vai e marca, voltando, não deu gol. Gol anulado por falta dentro da área, Ah, como se fosse um empurrão. nossa. No primeiro lance do Como Gomes, se fosse um- no primeiro só que lance do bem, Gomes, foi mão na bola e era pra ter sido também anulado. Ei, então esse porque- jogo era pra ter sido 0x0, não é? Ei, por que vocês não aceitam pô, as coisas como elas são? Porque tem que criar essa fantasia. Fantasia, sempre Isso é fantasia. começou desde aquele jogo lá contra o São Paulo, e criou esse mito. Sempre Os é flamenguistas começaram esse mito, porque foi o Palmeiras vencendo o São Paulo naquele jogo lá que teve realmente a polêmica. Houve o erro a favor do Palmeiras, e aí o Felipe Luiz perdeu um jogo contra o Bahia lá em Bahia. E foi falar do jogo lá em São Paulo. Cara, E vamos falar um pouquinho. loucura, meu irmão. Vamos falar um pouquinho agora das atuações dos dois times. Rapidamente aqui. Fala um pouquinho aí, o que é que você tá achando do time do Flamengo, chegando, encostando com grandes atuações, e o time do Palmeiras também. Que vem aí, como você mesmo tá dizendo aí, não tá muito agradando os torcedores, não. O estilo de jogo do Abel. Não, alguns erros. Não é o estilo do jogo. O Abel praticamente não tá mais nem. Ele tá sendo impedido pela CBF, não sei
qual a intenção da CBF, eu não sei. Tô falando do jogo. Eu não sei. Do estilo de jogo. Exatamente, então não posso nem falar, porque ele tá sendo Ele tá treinando, incapacitado de não? trabalhar. Mas ele tá treinando, não? Não, e ele Tá não. pedindo de treinar? Então o teu técnico, tu ia gostar dele treinar, só treinar e não ir pra beira Não do tô campo? falando de gostar, tô Meu falando de amigo, a gente tática. vê erros grotescos. Meu técnico tá lá pra corrigir o time. Ah, entendi. Meu técnico Então tá lá tá pra beira de campo, pra né? incentivar. Entendi. Então, não é só treinar. Se fosse só assim, os técnicos precisavam ir pra beira de campo. Vou explicar pra vocês aí. Meu time ele vem jogando um futebol eficiente. Tá, aquele futebol arte. Não, a gente tá tendo dificuldades. Até porque eu conheço o trabalho do Abel. Ele não tá lá, ele não começou ontem. Ele começou há 6 anos. O Abel, quando ele não tá seguro com o time, ele joga por uma bola. Ele joga para um gol e retranca. Isso aí. Me lembra o time aí do Corinthians. Enquanto ele não Me lembra o time do tiver, Corinthians. enquanto ele não tiver com o time na mão, vai ser isso aí. Mas tá dando resultado, tá. Ah, Algumas pessoas dizem é sorte, é sorte. É sorte, tá com sorte. pois então você tá me dizendo que 6 anos que o Palmeiras chega pontuando, brigando, sendo líder, vice-líder desse campeonato é sorte? Foi de ontem, foi ontem que começou isso aí? Foi ontem que começou isso aí? Foi não, Peraí. Quem trabalha... Peraí. sempre lá. Quem que tá falando das atuações aqui do Palmeiras? Sim, o Palmeiras, nesses longos de 5 anos, teve ano que realmente jogou péssimo e conseguiu brigar, como ele tá falando. Por sorte, por eficiência, quem sabe? Comenta aí. Eficiência. Agora deixa eu te falar. 6 anos, gente, de sorte. Deixa eu falar. Nesse ano, 6 anos? Nesse ano, pelo amor de Deus, cara. Quando a bola tá rolando limpo, sofre. Quando faz um gol, se retranca. Quando tá um jogo feio, desculpa falar, palmeirense, eu tenho certeza que tem palmeirense que concorda comigo, é um jogo feio, é um time que pode muito mais, tem elenco pra isso, não tá jogando bonito, tá jogando por uma bola. E outra que eu vou te dizer, filho, a sorte uma hora acaba. Erros a favor, uma hora acaba, como ele mesmo tá sabendo. Erros a favor. Eu não tô falando da história de 6 anos. Não tem erro, não. Ó, não tô falando de 6 anos pra trás, estamos falando da atuação do Palmeiras nesse Brasileirão. Tá vindo com resultados apertados, tá sofrendo contra times pequenos. E cara, tá todo jogo precisando de um pênalti, ou de um lance, ou de alguma coisa a favor. Essa é a minha opinião e a opinião de muitos. Tem muitos torcedores que estão vendo que tá atuando ruim e de uma maneira grotesca. Falando do Flamengo, cara, o Flamengo tá vindo uma evolutiva. Perdeu o técnico, diferentemente do São Paulo, começou a evoluir. São Paulo caiu de rendimento. Vamos falar no outro vídeo. Ó, se você tá aí, assiste o vídeo que a gente vai fazer, que eu vou postar depois falando um pouquinho sobre São Paulo aí, né? Então, o Flamengo, ele vem numa crescente, tá? Ganhou lá apertado contra o Fluminense no Carioca, vem desenvolvendo um grande futebol, no qual o time tá se alinhando, botou o Pedro tá voltando a fazer gol, tá mais confiante. E aí, o que é que você acha? O Flamengo tá bem, realmente vem fazendo jogos, fez alguns jogos difíceis. E Tá adaptando suas táticas, né? tá conseguindo colocar de novo aquele time ofensivo, que marca pressão, que toma a bola, que tem a posse. Esse foi sempre a pegada desse Flamengo campeão que a gente conhece. Ele tá conseguindo imprimir isso novamente, agora com esse novo técnico. Mas Chega mordendo. é um negócio, né? O porquinho sempre tá lá atrapalhando. É verdade, é O verdade. porquinho tá sempre lá fuçando. E galera, se você tá gostando desse vídeo aí, ó, deixa aquele like, segue a gente, compartilha aí. Acompanha a gente também nos outros canais, deixa um comentáriozinho aí pra fortalecer É o isso canal. aí. Ó, aqui é Sem Clubismo, a gente tá deixando só nossos comentários, né? Mas sem clubismo, sem clubismo. Não, Viu? só Sem que não, clubismo. só que não. Tem muito.